Bom, meus amigos, hoje vamos ter um vídeo extra no canal, já que ontem foi a apresentação do José Boto, ele que vai ser o novo diretor técnico do Flamengo. Eu normalmente não iria fazer um vídeo sobre um diretor técnico, não é? Mas ele compartilha da minha nacionalidade, isso é óbvio, não é? Eu quando criei o canal não foi só para acompanhar o futebol brasileiro, mas também acompanhar os treinadores portugueses que estão aí no Brasil. Foi uma das razões que me levou a criar este canal. E agora, obviamente, também vou acompanhar o trabalho do José Boto, já que ele está num cargo muito importante, num clube muito importante. Além que eu conheço o trabalho dele, ele foi diretor de scouting do Benfica, fez um excelente trabalho. Como é sabido, o Benfica é um dos melhores times em termos de scouting, ou foi, não é? Porque agora vou dar uma crítica ao meu presidente, está uma merda. Hoje está uma merda, né? Hoje está uma merda. Mas o trabalho que o José Boto e o Tiago Pinto, que na altura era o diretor técnico do Benfica, fizeram, foi um trabalho incrível. O Benfica lidera o ranking de maior lucro de transferências, não é? De sempre, em termos de transferências de jogadores, muito em conta pelo olho deste homem, que trouxe jogadores desconhecidos, muito talentosos, que acabaram por ser revendidos por quantias exorbitantes. E também dizer que a base do Benfica também é a base que mais lucro fez em toda a história do futebol. Ou seja, portanto, são dois rankings importantes que são liderados muito pelo trabalho que ele fez, porque ele também ajudou no trabalho de base do Benfica. Portanto, o que eu posso dizer é que ele é bastante competente. Competência ele tem. Agora vai ter que conhecer o contexto do futebol brasileiro. Isso já lá vamos. Portanto, vamos ver a coletiva, não é? Eu estou muito curioso para saber o que é que ele vai dizer. E entretanto, nos comentários, vocês digam o que é que acham do José Boto. Mas antes disso, peço o seu like e a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você também pode virar membro aqui do Portuga React. É só clicar no botão aqui em baixo seja membro e, claro, passar na Footplays, que é o primeiro link que está na descrição. 10% de desconto em todas as compras. Vamos a isso. José Boto, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá começar. Obrigado. Agora sim, começando aqui de maneira oficial a entrevista coletiva. Queria saber de você como foram as primeiras impressões desses dias breves, mas muito intensos já de trabalho aqui no Flamengo, conhecendo estruturas. Teve Ele foi anunciado no dia 18, se não me engano. Também, recentemente, no Maracanã. Eu queria que você resumisse um pouco de tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias... Ele já sabe ao que vem, não é? Ele tem que saber ao que vem. Têm sido muito corridos. Retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Chegar ao Flamengo e não conhecer o Zico, não é? Eu adorava conhecer o Zico, seria um dos melhores momentos da minha vida, né? O Zico é uma lenda de todo o tamanho. Estou um bocadinho mais novo que ele. E foi algo que, do ponto de vista emocional, me marcou. Lá está. Depois conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Ok. Já não é o primeiro que fala isso. Quase todos os treinadores portugueses que passaram pelo Flamengo falaram muito bem do CT. E agora, né, temos o próprio diretor técnico também a falar bem do CT do Flamengo, que é, um CT de topo. Era o que já se sabia. Vamos lá, gente. Abrindo para as perguntas, por favor. Perguntas. Gostaria de saber... O senhor já conversou, claro, com o presidente Luiz Eduardo Batista, né? O senhor esteve com o Felipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber ele já qual teve é a prioridade com o Felipe do senhor. Qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado no seu trabalho? O que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco? O que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Obrigado. Eu tenho que ser responsável. E não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente. Exato. E começar a querer fazer as coisas à minha maneira. Sim, isso não é assim. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. É isso, não é? Acho que é o que ele tem que fazer. Basicamente é isso. Tem que conhecer as pessoas,
tem que conhecer o contexto, não pode só chegar ali, expor à sua vontade, isso não funciona. Tem que chegar lá, conhecer as pessoas, conhecer todo mundo, tirar as suas próprias conclusões e depois trabalhar. Isto é água, posso beber? Podia ser outra coisa, né? Boa tarde, Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né? E ele, no mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu Não sabia. nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi? Obrigada. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, Sim, verdade. que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele. Sim, sem dúvida. A torcida gostava muito do David Luiz, a estrutura toda gostava dele. Ele adorou o Benfica, não é? Ele, como ele próprio disse, acabou por ficar benfiquista, por todo o carinho que recebeu do clube, das pessoas. E o José Boto não está a mentir em relação a isso. Isso é verdade. Um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E Pois. o que se passou com o David foi, até Estão a tirar-lhes o trabalho, não é? porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David. E Basicamente ele contactou o agente do David Luiz. é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David. Mas eu não sei bem e o que é seja que ele muito disse, feliz, não como é? sempre Não, foi em todos não os sei. sítios onde passou. Você falou que chegou, que ainda precisa conhecer, né? Muita coisa por aqui, mas você já vem conversando com o Filipe Luís. Vocês pensam em até quantos reforços para essa próxima temporada? Boa Eu pergunta. gostaria de saber se uma das prioridades é um substituto para o Gabigol. Obrigada. Eu vou já responder por ele. Claro que sim, não é? O Flamengo precisa de um centroavante, ou dois. A partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou o que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, Olha, nos encontramos pessoal. que é bem perto, não é? É muito perto mesmo. É que a Galiza fica por cima de Portugal. Tanto que de Vigo até, sei lá, a cidade mais próxima de Portugal é tipo 20 km. Principalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas Uma coisa que eu posso dizer
já que ele está a pegar neste tema e está a falar desta forma, eu posso dizer que de antes as contratações que aconteciam na época dele, né, quando ele estava no meu clube, não eram contratações sonantes, eram sim contratações para desenvolver, né? E desde que ele foi embora, ele e o Tiago Pinto, as contratações têm sido mais numa de agradar a torcida, vá, ou a imprensa, ou não sei, o trabalho não tem sido bom com a gestão do Rui Costa, não é? O que é uma pena para mim, já que o Rui Costa é um dos meus ídolos de infância e custa-me, né? Custa-me ter que o criticar, mas tenho que o criticar, principalmente na política de contratações. Aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Certíssimo, não é? Certíssimo. Acho que é a frase mais impactante que ele, pá, até agora que ele já disse. E é verdade. A torcida tem que estar contente em dezembro e não em janeiro. Boto. Aqui, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Eu queria te perguntar a respeito de um atacante. Mas, não é? Ele também não inventou a roda. Isto é o óbvio. Ele está também a dizer o óbvio. Que o Flamengo está de olho, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar. Se pudesse explicar como é que está essa negociação em relação a esse jogador. Sim, conheço pouco. Não posso falar. O torcedor pode esperar um perfil de contratação nesse estilo. Até que foi muito, você teve marcante isso na passagem pelo Benfica, pelo Shakhtar, porque nos últimos anos o Flamengo sempre tem feito contratações muito grandes em termos de nome e de dinheiro. Se ele também pode esperar um perfil, esse perfil vai mudar com você no comando. Obrigado. É como está o Benfica hoje, a despender de muito dinheiro para jogadores muito meia-boca, vamos ser sinceros. Como eu estava a falar, estava a criticar a gestão do meu presidente. Ele já gastou mais de 100 milhões em jogadores que simplesmente não rendem, em 3 ou 4. Ou seja, se vais gastar mais de 100 milhões, que é muito para a realidade portuguesa, em 4 ou 5 jogadores que não rendem, é complicado, meu. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, comprámo-lo ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador... espera aí, eu acho que eu já sei do que é que eles estão a falar. Mas que tem análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela... Será que é quem eu estou a pensar? Mas não sei. É realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente... Lá está, ele está a tentar ser o mais pragmático possível. Encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Pronto. Básico. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante. Porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. Que é isso que nós vamos procurar. Estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando. Bem visto, mano. E ele não teve medo de dizer. Ele não teve medo de dizer, olha, vão dizer nomes que nós até nós analisamos. Bem, foi bem. Ele não teve medo de dizer. Processo de análise. Faz sentido. Boa tarde, João Pedro Fragoso, Jornal Globo, seja bem-vindo. Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o BAP, com o Felipe Luiz, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sob o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time toda a gente gosta. Como vai ser o estilo? Qual vai ser o estilo do Flamengo? Qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que... Sim. Vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo. E é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar. E tudo vai ser feito para...
o normal do clube grande, não é? De dominar os seus jogos, futebol atacante, futebol atrativo, não é? Nem todos os clubes grandes têm esse ADN, mas na maioria é isso que se pede, não é? Há outros clubes que têm um ADN mais batalhador e afins, mas eu, por exemplo, comparo o Flamengo e os torcedores do Flamengo muito aos torcedores do Benfica, que querem sempre que a sua equipa jogue bem, apresente um bom futebol, que domine os seus jogos, que ganhe por 3, por 4, por 5, por 15, o que for. Nisso somos muito parecidos com os torcedores do Flamengo. Para respeitar esse DNA. E com a própria instituição também. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Então ele decidiu manter. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida. Até porque, não é? A torcida do Shakhtar estava mais eu não vou entrar por pormenores geográficos, não é? Mas estava no Donbass, não é? Que hoje é ocupado pela Rússia, e o Shakhtar saiu da cidade de Donetsk, teve que se mudar para Kiev, não é? Onde não tinha torcida. Quando começou o conflito teve que se mudar para a Polónia. Na Champions às vezes joga na Alemanha, outras vezes joga na Polónia, e então não é complicado. Mas porque o dono do clube o exigia. O dono é que exigiu isso. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos... E atenção que durante muitos anos o Shakhtar teve um futebol muito atrativo, não é? De uma liga totalmente periférica, mas com boas equipas, com muitos talentos, principalmente oriundos do Brasil, e o trabalho dele foi realmente bem feito para a realidade em que o clube se encontrava. Scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha e se falhar, a culpa é minha. Ok. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Já está a retirar a pressão do Filipe Luís. Falha. Não é só o treinador, não é? Bem jogado. Porque isto é fácil, muda-se de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Nenhuma. Não é? Portanto, isso não fica acontece. Aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Lá está. A responsabilidade é dele, mas também tem que trabalhar como ele quer. Se não tiverem a trabalhar como ele quer, como é que ele pode ser o responsável? Se ele está a assumir a responsabilidade, não é? Também obviamente vai querer que quem trabalha no clube o siga, não é? Para ele poder ter essa mesma responsabilidade, senão, não é? Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Boa tarde, Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui à sua direita. Até quero aproveitar para fazer uma continuidade a essa sua resposta. Você disse que o Filipe Luís foi uma escolha sua. Nós aqui do lado de cá sabemos que ele tem um contrato até o final de 2025. Em cima disso, eu queria saber de você se você recebeu, de fato, a carta branca da nova presidência para trocar o treinador, se te deram a liberdade para escolher outro nome realmente e encerrar esse contrato do Filipe Luís, se você realmente teve essa conversa. Tive essa carta branca da... Ok. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Mas também é assim, não creio que a torcida iria ficar feliz se ele chegasse e trocasse o Filipe Luís, já que o próprio Filipe entrou nas graças da torcida do Flamengo. Também não fazia sentido, não é? Ele ia estar já a criar uma guerra logo ao início, isso também não era nada inteligente. Mas temos de ver se foi isso mesmo ou foi outra coisa. Analisei-o, já agora,
Vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. E depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava. E se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro. E o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. De Zerbi é muito bom. Boa tarde. Luiz Assado, UOL, bem-vindo ao Flamengo. Você citou profissionalização e isso foi algo que o BAP falou muito durante Mas, a campanha. desculpa, agora perdi-me um pouco. Em relação ao Filipe Luís, eu também acho que sim. Acho que o Filipe Luís tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol mundial. O Flamengo tinha um perfil diferente na gestão anterior. Eu queria saber o que a torcida pode esperar do seu trabalho, o que você pretende trazer para o Flamengo, até de novidade, como você costuma trabalhar e como você pretende implementar isso aqui no Flamengo também. Obrigada. O profissionalismo o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Não é fácil Isto ter essa mentalidade. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanhar o Flamengo, e nós é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente. Trabalhar ali dentro. Começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente. Tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Não sei se respondi, mas... Boto, Raiza Simplício da Gol Brasil aqui, seja bem-vindo. Você falou sobre ter essa possibilidade de escolher o Filipe Luís, e você escolheu o Filipe Luís. Eu queria saber de você por quê. O que você viu no Filipe Luís que encaixou com o teu pensamento, que encaixou com o que você pensa para o Flamengo, por que dessa decisão? E teu contrato, só para tirar uma dúvida, é até dezembro de 2025 ou são 3 anos? São 2 anos. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos 2 vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. Ok. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Claro, não discordo. Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico. E mais profissional, muito. não é? Depois agradou-me. Porque o homem trabalha no futebol há, sei lá, 20 anos, não é? Muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, sim, ele comunica muito bem. assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. É verdade, concordo. Acho que respondi à tua pergunta. Concordo. Zé Boto, aqui. É verdade. Isaac Andrade, do Flavoz. Eu queria continuar no tema de DNA. Como há uma música que eu gosto muito, para as bandas de heavy metal que eu ouço, e uma delas é Another Day, Another Lesson. E eu levo isso comigo sempre. Você mencionou grandes craques do Flamengo.
Já agora é uma música de uma banda de hardcore que é os Hatebreed. E uma das coisas que o próprio Filipe Luís repetiu foi que nesse DNA consta a frase vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo é um time que propõe jogo, que vai para cima. E essa questão do DNA, ela apareceu muito forte para a torcida com a chegada do Jorge Jesus em 2019, aonde deu um match entre toda a direção técnica e tudo aquela Ele trabalhou com o Jorge Jesus no Benfica. proposta que Jorge Jesus e sua equipe técnica trouxeram também. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala do futebol como um todo. Como é que você aplica essa questão do profissionalismo, da aplicação do DNA? Sim, trabalhou, acho que trabalhou. Não só ao time principal, mas às equipes de base e principalmente ao futebol feminino também. Hoje, assim como o Davi Luiz fez, a atleta Crivellari, na sua rede social, falou que encerra o contrato com o Flamengo sem nem sequer ser procurada. Como é que seria esse profissionalismo com o DNA do Flamengo para todo o staff do futebol? O futebol feminino não é a minha área. Um tempo não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente, são coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem é que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. Lá está, ele trabalha para o futebol masculino. É o que é. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde eu já referi isso lá atrás, não é? Passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Sim. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Neste caso houve uma inversão, não é? Base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são... É assim, ele não está a dizer novidade nenhuma. Já foi dito por muita gente, aí, inclusivamente no Brasil. Acho que não é preciso vir alguém de fora dizer isto, porque é claro, e é uma coisa que a base no Brasil tem que deixar de fazer, é replicar o que os outros fazem quando já tem um DNA próprio, não é? Eu acho que sim. São o maior produtor de jogadores de todos os tempos. Lá está. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. Não pode ser. Não pode ser. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro. Isto é óbvio. Essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Porque a característica do jogador brasileiro não é o mesmo que a característica do jogador europeu, pá. Isso é óbvio. Não é que seja melhor ou pior. Eu acho que não é preciso pensar muito. Foram tentar mudar a característica do jogador brasileiro. Porquê? Não é? Como eu já disse, ele não inventou a roda, não é? Isto é óbvio, está nos olhos de um cego, como se costuma dizer. E muita gente no Brasil diz isso, e é verdade. E eu já concordei com isto há muito mais tempo, vou continuar a concordar, e acho que não é preciso vir alguém de fora dizer o óbvio, não é? Porque é verdade. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui.
isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. Pronto, José simples. Boto, Epá, aqui à frente. simples. Renan Moura, da Rádio Globo. Para quê Bem-vindo ao copiar Brasil. os outros, não é? Porque lá está, a característica do jogador europeu sempre foi no jogador mais tático. Claro que tem vários jogadores europeus com bastante talento e com bastante técnica também, mas a característica do jogador europeu é o conhecimento tático, rigor tático, sempre foi assim. E o jogador, nomeadamente o brasileiro, sempre foi, claro que tem e sempre teve rigor tático, porque também, né, senão também não ganhavam as Copas que ganharam e outras tantas coisas, não é? Mas a principal característica era o talento, a técnica individual, não é? E eu acho que não se pode retirar isso do Brasil, porque é matar o futebol brasileiro, não é? É matar o futebol brasileiro. Tirar a sua principal característica, mesmo que o quisessem fazer, não é? Isso iria, e como se vê, vai demorar anos. Portanto, não, voltem atrás, não é? Tem que se voltar atrás e voltar-se a deixar o jogador brasileiro florescer com as suas características, não é? Pô, acho que isso acho que é óbvio, não é? É óbvio. É como eu disse, não é preciso ele vir de fora para dizer isso, toda a gente sabe isso, não é? Até pegando esse gancho que você acaba de falar Eu só sobre tá dizendo base, óbvio. queria saber como é que vai ser esse trabalho justamente com a base do Flamengo. Tem até o slogan "Craque Flamengo faz em casa". E se o Flamengo vai ter uma janela inicial de transferências agressiva ou apenas após o Super Mundial. Creio que você já tenha os valores que o Flamengo tem a trabalhar no mercado e se esse câmbio também de 1 para 6, 1 para 7 para o euro, né, também vai ser um dificultador para você. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais sem dúvida do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é? Este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos. Claro, não é? Mas é suficiente para os reforços que queremos. Para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. À primeira vista tem que ser o centroavante, ou dois, não é? Nós temos mais 5 minutos de coletivo. Mas talvez mais um zagueiro, não é? Boa tarde. Lateral direito, Seja bem-vindo. né? Um lateral direito, não se sabe se o Wesley fica, se não, mas caso o Wesley não fique, acho que é preciso um lateral direito. Pá, assim de relance, vendo o elenco do Flamengo, talvez ali um volante, não sei. Do Flamengo, Bruno Castanha. Eu queria que você falasse um pouquinho como Mas vai ser a penso sua que 2, 3 estrutura no contratações, futebol, o máximo tá com bom. profissionais que vão chegar com você. E se você pretende também no Flamengo montar, como fez no Shakhtar, um gabinete de apoio para esses investimentos, contratações que são feitas. Se sim, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso vai funcionar. Obrigado. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Ok. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois Isso é se verdade. render, rendeu. Se não render, Vai render, comprou outro. vai-se comprar outro. É. Não? Nós Basicamente. temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista Emocional. emocional, Sim.
do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo noutro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano de Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Praticamente zero. Depois virou um ídolo aqui. Zero mesmo. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento que o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas ele estava emprestado. Também não tinha grandes hipóteses, não é? Na altura. Mas, pá, podia ter feito um pouco mais. Algo não correu bem, não é? Como também já não tinha corrido bem na Inter para ele. Mas ele voltou para o Brasil e teve a carreira que teve. Tu estás a investir dinheiro. Isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque é que o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Normal. Jonas Stelman, do canal Gol TV aqui. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu vou te perguntar sobre uma situação um pouco delicada, porque ao longo dos últimos anos, né, a torcida do Flamengo ficou muito incomodada com a falta de blindagem e também com o vazamento de algumas informações internas de escalações que aconteciam aí no Flamengo com horas, dias antes da partida acontecer. Eu quero saber como é que você pensa nisso, se você já passou por isso em algum clube e como que você planeja blindar esse elenco do Flamengo para as competições grandiosas que tem para disputar na temporada de 2025. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Ok, não já implementou. Não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver. Eu tive com o jogador tal. Não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Ok, pronto, é assim, é procedimento normal aqui, não é? Pelo menos na maior parte dos times que eu conheço. E eu acho que faz bem. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui mas já começou só assim. Entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, isso é que é pior. E tem que ver. Tem que ver quem é a topeira, não é? Que nós chamamos cá em Portugal a topeira. Mas tem que estar atentos, não é? Tem que estar a ver. Boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Nas últimas temporadas, o Flamengo muitas vezes priorizou as Copas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, e acabou deixando de lado, em alguns momentos, o Campeonato Brasileiro. O BAP, quando eleito, falou que a prioridade do Flamengo vai ser o Campeonato Brasileiro, vai voltar a ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, com essa sua mentalidade de alguém que vem de outra cultura, outro continente, o que você pensa sobre essa prioridade do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa, talvez a Champions League seja o mesmo nível. Claro, é assim, todos querem vencer a Champions League, mas todos também querem ser campeões nacionais. Isso aí não é? Nem todos podem vencer a Champions League, nem todos podem ser campeões nacionais, não é? Pronto. Mas a prioridade é sempre campeonato e Champions, não é? Essas duas estão ali, não é? Obviamente que quando vence a Champions é algo, não é, fora do normal, mas a prioridade é ser campeão, não é? Eu acho que isso é títulos, e o título mais importante, tendo em vista que nem toda a gente pode vencer a Champions, é o campeonato. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma natural, porque é algo que como em qualquer clube grande, a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui, sim,
Não, E tem. Nós temos que ter. E tem porque é muito complexo e é muito diferente do que aquilo que ele já enfrentou, não é? É muito diferente. Um elenco e uma mentalidade que é vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. Ok. Boto, o Flamengo inicia o ano agora de 2025 com 5 jogadores em final de contrato. E 2 situações assim que tem falado muito na torcida, do Eric Pulgar e do Cleiton. Na semana passada chegou a sair que o Benfica estaria interessado no jogador e que você já estava trabalhando na renovação de contrato dele. Não sei. Confirmasse Não ou sabia. não confirmasse Sério, não essa sabia. situação e falasse se você pretende, Pelo menos que eu tivesse visto aqui em Portugal, já nesse início de trabalho, não sabia. rever esses contratos e renovar. Queria que você falasse sobre. Portanto, esses jogadores têm contrato com o Flamengo. Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade patronal, como é que se diz, empregadora, ou empregador, tens não que é? cumprir e respeitar esse contrato, não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena, da nossa parte Flamengo, renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina um contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está a 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional. E vai ter nós, que jogar. como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar, só coisas que a Flá TV, com isto, com aquilo. Espero que agora, a partir de hoje, tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado, José Boa. Tá. Basicamente, né? É que ele está a pedir, precisa de tempo para trabalhar, chegou há 2 dias, tem que, né, discutir algumas coisas, fazer, obviamente, o que ele está a fazer, a coletiva, falar com a Flá TV, para se apresentar aos torcedores, tem que ir conhecer a estrutura, tem que ir conhecer muita coisa, né? Então, ele vai ter que começar a trabalhar brevemente. Portanto, meus amigos, está à vista a coletiva, não é? Digam as vossas opiniões sobre aquilo que viram do José Boto aqui, não é? Comentem alguma coisa que eu tenha dito acertado ou errado. Eu falo aquilo que posso, ou aquilo que eu acho que entendo. Pode ser a verdade, pode não ser, não é? Pode ser acertado e pode também não ser. Cada qual tem a sua opinião. Mas a discussão nos comentários é sempre a melhor parte do vídeo, não é? Eu gosto de saber as vossas opiniões e eu respondo a toda a gente, nem que seja com um emoji. Eu respondo e vejo todos os comentários. Portanto, meus amigos, este vídeo vai sair, não é? Dia 31. Portanto, amanhã, no dia 1, também vai haver um vídeo, porque já tinha gravado, já estava programado para sair. E vai sair amanhã. Um feliz ano de 2025 para todos. Muita sorte no futuro e tudo bom para vocês e para as vossas famílias. Que seja um ano incrível. E em 2025 cá estarei para continuar com conteúdo 3 a 4 vezes por semana, dependendo dos temas. Espero que a crescer cada vez mais e com o vosso apoio ainda melhor. Portanto, meus amigos, um grande abraço e até à próxima. Tchau.